Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês e lógico, sempre com muito conteúdo, muita informação valiosa para você. Vocês lembram que eu fiz uma live sobre a retroatividade da Lei 14.071 que alterou significativamente o nosso Código de Trânsito brasileiro. Essa lei ela vai entrar em vigor a partir do dia 12 de abril de 2021 e a questão aí que está deixando muitos profissionais de cabelo em pé, muitos condutores também, é a questão da retroatividade desta lei. Afinal, essa lei ela vai retroagir, ela não vai retroagir? O que vai acontecer? Lembrando que eu já fiz uma live sobre isso, está salva lá no meu IGTV, tá? Então se você quiser depois acessar, acesse lá. Mas conforme eu prometi para vocês, eu falei que eu ia fazer um resumão dessa live. Eu ia fazer em formato de Reels, mas ficou muito grande, né? Porque tem bastante informação também e eu quero deixar aqui para vocês o maior número de informações possíveis. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês com relação à retroatividade da Lei 14.071. Para quem não me conhece ainda, tá chegando agora por aqui, meu nome é Érica Avalone Lima, eu sou especialista em legislação de trânsito, tá? E sempre trago conteúdo sobre o direito dos motoristas e também o direito dos proprietários de veículos. E para você que de repente quer atuar na defesa tanto de condutores como de proprietários de veículos. Afinal, eu também sou professora, dou cursos, palestras, treinamentos, enfim, se você quiser saber mais sobre isso, é só me seguir ali nas redes sociais, meus perfis, ou entrar em contato comigo, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos falar da retroatividade da Lei 14.071. Me acompanha aí. Bom, como eu falei no começo, eu fiz uma live sobre, as alterações que vão ser trazidas por essa lei, a retroatividade, enfim. Eu tô usando aqui o mesmo resumo para fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Porque lá teve bastante informação e aqui ele vai ser mais sucinto, de forma resumida. Inclusive na live teve a participação da doutora Cecília Ribeiro, que atua lá no estado de Pernambuco. Ela também é especialista em direito de trânsito, tá? Bom, vamos falar então, começando falando de onde veio, essas alterações, essa proposta e tudo mais. A Lei 14.071, ela foi transformada em lei ordinária a partir do projeto de lei 3267 de 2019, tá? E esse projeto de lei, ele previu a 39ª alteração ao Código de Trânsito brasileiro. Bom, e essa lei, que vai entrar em vigor no dia 12 de abril de 2021, ela tá fazendo um rebuliço enorme na cabeça dos profissionais, dos condutores de veículos e todo mundo. E o que eu quero falar para vocês aqui agora, a questão da retroatividade. Bom, a gente tem um artigo na Constituição Federal que é um dos mais importantes, que é o artigo 5º. O inciso 40 deste artigo 5º, ele fala o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. De forma bem simples, retroagir significa ter efeito sobre aquilo que passou, tá? Então, a gente tem esse inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal falando sobre a lei penal, que ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu, tá? Então, assim, para que haja um efeito retroativo, é necessário que este ato do qual se pretende a retroatividade, ele já deve ter sido consumado e as suas consequências elas terem gerado já um resultado. Bom, muita gente tem chamado de retroatividade algo que está previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que fala esse artigo 6º? Ele fala assim, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, a partir do momento que uma lei nova ela entra em vigor, ela já tem ali os seus efeitos, Ela já pode ter os seus efeitos de imediato, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então vamos pensar num processo de suspensão, já que a gente teve significativas alterações na instauração do processo de suspensão, no que se refere ali à somatória de pontos.
Vamos pensar que uma pessoa, um condutor, ele tenha instaurado um processo por atingir 20 pontos, independentemente da natureza da infração cometida. Então, vamos supor que ele somou 20 pontos. A partir da entrada em vigor desta lei, se de repente ficar verificado que ele não tem nenhuma infração gravíssima, a gente pode pedir sim a conversão desse processo, né, a anulação desse processo, porque não está de acordo com a norma atual, com o que está previsto na legislação. Se ele não tem nenhuma infração gravíssima, a suspensão dele pode se dar com 40 pontos. Então, a partir do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a gente pode pedir a aplicação imediata aos processos em curso que ainda não tenham um resultado, né? Não tenham a aplicação de uma penalidade de repente. Tá? Então, é possível sim que haja aplicação imediata, mas isso não se trata de retroatividade, tá bom? Isso se trata de aplicação imediata da lei em vigor. Ato jurídico perfeito, antes da gente prosseguir, significa dizer que são aqueles já praticados e consumados enquanto vigorava a lei antiga, ainda que seus efeitos eles só sejam, percebidos depois da entrada em vigor da nova lei. Então, quando a gente tem, de repente, a imposição de uma penalidade, vou falar aqui para vocês já, a notificação de imposição da penalidade, a gente já tem um ato consumado, porque já foi imposta a penalidade, ou seja, não é possível a aplicação da nova lei, tá? E nem a retroatividade, conforme eu vou falar aqui para vocês. Bom, vamos imaginar um exemplo. Um motorista profissional, ele somou lá 20 pontos dentro do período de 12 meses. Ele vai ter, então, instaurado um processo de suspensão, tá? Agora, vamos imaginar que ainda não haja nenhuma notificação de penalidade e a lei nova, ela entre em vigor. Como eu falei no começo, como eu falei anteriormente para vocês, é possível que a gente peça a extinção desse processo porque não está sendo observada a lei vigente. Tá? Agora vamos imaginar que de certa forma já tenha sido aplicada a penalidade contra esse mesmo motorista. Muito embora para motoristas profissionais o limite de pontos é 40, independentemente da natureza das infrações, ele não poderá retroagir, não poderá se beneficiar da lei mais benéfica. Por quê? Porque já houve a aplicação de uma penalidade. Gente, então, resumidamente, basicamente, eu não sei se deu para entender muito bem, eu até falo no final, se vocês tiverem alguma dúvida, para deixar nos comentários, mas a regra, ela é muito simples, até mesmo porque o Código de Trânsito, ele não teve qualquer previsão no sentido de retroatividade, tá? Porque há essa possibilidade, quando a lei ela é expressa, quando há uma previsão expressa em um dos artigos da lei, é possível a retroatividade, mas aqui, nesse caso, a gente entende, inclusive o CETRAN do Estado de São Paulo, ele entende que a partir do momento que nós temos a aplicação de uma penalidade, nós temos um ato jurídico perfeito, portanto, não há possibilidade de retroagir. Por outro lado, a situação da retroatividade, ela não é entendida quando nós temos processos que ainda estão em curso e a partir do curso deles, dentro do curso desses processos, entra em vigor a nova lei. Nós temos nada mais, nada menos do que a aplicação imediata da lei atual. Então, por isso que processos que não temos ainda aplicação de penalidade podem ter a partir daquele momento a aplicação da nova lei, enquanto para que os processos que já têm aplicação da penalidade não haverá possibilidade de retroagir, tá? Esse daqui é a pesquisa que eu fiz, dentro ali do estudo da nova lei, do estudo do CTB e do histórico das leis anteriores que alteraram o CTB, até porque a gente já teve posicionamento do STF nesse sentido. Tivemos um recente parecer do CETRAN do Estado de São Paulo, depois eu disponibilizo para quem tiver interesse também, só pedir aqui nos comentários para mim. E assim, é basicamente isso. Temos a aplicação imediata da lei em vigor para os processos em curso que não têm aplicação de penalidade e para os processos que já têm aplicação de penalidade, imposição da penalidade. Infelizmente, não há o que fazer,
tá? Muito embora o CETRAN do Rio Grande do Sul, deixa eu só confirmar aqui, não, o CETRAN de Santa Catarina, ele tem um entendimento diverso, tá? Ele entende que para todos os casos, inclusive para aqueles que já têm aplicação de penalidade, poderá sim haver retroatividade da lei, mas eu acredito que isso vai ter uma bela de uma discussão no judiciário, tá? Então, gente, esse era o assunto do meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo para vocês, se tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de responder para vocês, tá bom? E depois, se você tiver conhecimento aí de como que tá no seu estado, deixa aqui nos comentários para mim também, porque eu tenho conhecimento por hora até agora com relação ao CETRAN do estado de São Paulo e o CETRAN de Santa Catarina. Quem tiver interesse nos pareceres, pede para mim, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o joinha aqui, tá? Muito importante para mim. E se inscreve também aqui no canal e é só deixar nas dúvidas nos comentários. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente, e tchau, tchau!